Queridos, eu queria começar lendo a palavra de Deus no Salmo 119, versos 103 a 105. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos eu consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Queridos, a Bíblia é um livro extraordinário. Ele é eclético, ele é amplo, ele é vasto. Ele fala de muitos assuntos. A Bíblia tem história, tem romance, poesia, tem leis, estatutos. Fala do passado, fala do presente, fala do futuro. Fala do visível e do invisível. Fala de um Deus que é tão grande, que habita nos mais altos céus, mas é capaz de ser contido pelo coração de uma pessoa contrita. A Bíblia, meu querido, eu poderia passar horas aqui descrevendo a respeito da Bíblia. E ainda assim, seria muito raso qualquer descrição que eu fizesse. Mas o tema da palavra de hoje é a Bíblia, o livro para todas as estações. Assim como a natureza tem as suas estações, e cada estação apresenta as suas peculiaridades, a sua temperatura, as suas cores, e até mesmo o humor da gente parece ser afetado por essas estações. Na vida da gente também é assim. Tem tempo para rir e para chorar, para plantar, para colher, para construir e para derrubar. Há momentos na vida que os fardos parecem drenar a nossa força. Você já passou por algum momento assim, em que a luta era tão pesada que você começou a sentir fraqueza, dificuldade de caminhar adiante? Pois é, eu quero que você saiba que os nossos problemas nunca surpreendem a Deus. O Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Diga: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. A Bíblia é o livro ideal para você ler em todas as estações, em todos os momentos, porque ela sempre trará uma resposta verdadeira, relevante, uma resposta que vai transformar o seu momento interior. A Bíblia é um livro que precisa ser lido, estudado, compartilhado, ensinado, porque ela é instrumento de Deus, não só para instrução, mas para transformação de todos nós. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quantos aqui estão se sentindo cansados hoje? Cansados dos fardos da vida. Essa luta tem sido pesada, né? Eu quero dizer que a Bíblia promete, lá no livro de Isaías, nos versos 29 a 31, faz forte ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Isso é para você. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Aqui Isaías apresenta o indivíduo na sua plenitude. A juventude é um tempo de força, de vigor, mas até mesmo estes podem se esforçar tanto a ponto de se cansarem e se fatigarem. Mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O apóstolo Paulo certamente conheceu de perto esses momentos de fraqueza, de cansaço, de exaustão, momentos que hoje se chama de burnout. É quando o indivíduo
chega a um estado mental em que ele já não consegue mais pensar, já não consegue mais fazer nada de maneira concatenada, de tão fatigado que ele está. E o apóstolo Paulo, ainda assim, preso em Roma, pôde dizer assim no capítulo 4, na sua carta aos Filipenses, versículo 13. E eu quero que você leia comigo esse versículo. Tudo posso, diga tudo posso, naquele que me fortalece. Diga para a pessoa do seu lado, você pode todas as coisas, naquele que te fortalece. Amém? Você pode se expressar e agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa. Querido, saiba que Deus ama fortalecer o fraco. Deus ama dar renovo àquele que está cansado. É muito bom quando a gente está fazendo um exercício, está correndo, ou está andando, está debaixo de um calor causticante. É muito bom quando a gente pode sentar debaixo de uma sombra, receber aquela brisa, tomar uma água gelada, então talvez uma Coca Diet, que não é bom para a saúde, mas é uma delícia. E sentir o alívio, o refrescar, depois de uma jornada tão cansativa. Eu tenho aprendido na minha vida que muitas vezes o único lugar onde há descanso é a presença de Deus. Eu amo as madrugadas, porque nas madrugadas eu me derramo na presença de Deus. Muitas noites eu estou orando e o Senhor me visita e a sua palavra me transforma. E eu levanto no outro dia transformado por aquela palavra maravilhosa. Querido, eu quero te desafiar. Nós estamos no Salmo 112. O livro dos Salmos é um livro maravilhoso para restaurar as suas energias, para dar alegria a você que está entristecido, para dar força àquele que está abatido. Leia a palavra, medite na palavra, profetize a palavra e ela vai transformar a tua vida. Ela vai trazer de volta a você toda força e todo vigor e energia de que você necessita. Amém? Deus ama fortalecer ao fraco e ao cansado. E Ele faz isso de maneira extraordinária, através da sua palavra. Mas a Bíblia também, em segundo lugar, nós temos que ler a Bíblia quando a gente passa por temor. Eu comecei falando que a gente deve ler a Bíblia quando a gente está fraco. Mas agora eu quero dizer que você deve ler a Bíblia quando você está com medo. Quantos aqui já tiveram medo na vida? Quantos estão com medo de alguma coisa agora? O medo é inerente à caminhada da vida. O medo é inerente à sua percepção de que você não é capaz de lidar com todos os problemas que você enfrenta. O medo é uma resposta natural. Na verdade, é uma forma do corpo te dizer que você ou tem que correr ou você tem que enfrentar. Mas há medos que são subjetivos. Há medos que não podemos enfrentar com os braços ou com a força do vigor humano. E nessa hora, você precisa ler a Bíblia também. Porque o temor pode ser uma enfermidade que não tem cura, um diagnóstico ruim. Pode ser um perigo iminente, num desastre, por exemplo, quando você percebe que talvez a sua vida vá acabar. Pode ser uma situação que você nunca se preparou para enfrentar. Todos nós tememos. E na hora do temor não existe melhor companhia do que a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus nos diz assim em Isaías 41, nos versos 10 a 13. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. A destra na Bíblia simboliza a mão da força. Deus não tem mãos, mas Ele também usa de figuras de linguagem. E Deus está dizendo o seguinte:
as minhas duas mãos são muito poderosas, mas eu uso a mais poderosa para te ajudar, para te fortalecer, amém? Eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Todas essas afirmações revelam como Deus olha para os nossos problemas de maneira pessoal. Quando você chega diante de Deus com a sua causa, esta causa não é sua, é dele. Ele diz: eu sou o teu Deus. Os teus problemas são os meus problemas, amém? Te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque essa é a nossa garantia, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Glória a Deus, irmãos. Deus é um Deus que toma partido. Não existe essa coisa de você entrar, que você vai entrar numa peleja e Deus não está no lado de ninguém. Ele está no lugar daqueles que o amam, naqueles que são seus filhos, que através de Jesus Cristo aceitaram o plano redentivo que ele tinha para a humanidade e fizeram uma aliança com ele. A estes Deus ajuda. E quando Deus ajuda, não há inimigo que prevaleça. Porque ele termina dizendo o texto: porque e a palavra aqui, Senhor, é a tradução da palavra Yahweh. Aquele que era, que é e que sempre haverá de ser. O mesmo ontem, hoje e sempre. Este é aquele que te diz: não temas. Diga: não temas. Qual a razão disso? Porque eu te ajudo. É muito bom saber que quando não podemos, ao nosso lado está aquele que pode todas as coisas. A fé, querido, e o medo são opostos. Aliás, o medo é oriundo da falta de fé. Se você olha para uma palavra dessa aqui e acredita naquele que diz que até a sua destra é fiel, e portanto tudo que ele promete, diga: tudo que Deus promete. Diga: tudo que Deus promete para a minha vida, ele cumpre. Este Deus está dizendo para você que você precisa confiar nele. E a melhor maneira de você agradar a Deus é confiar nele. Abraão confiou tanto em Deus, agradou tanto a Deus, que ele o chamou de amigo. Sabe, amigo é aquele indivíduo que você gosta de estar perto, tem prazer na presença dele. Quando você está perto do amigo, você não está lá por obrigação, você não está lá por entender que de alguma maneira você vai receber algo em troca, mas você ama a sua presença. Abraão foi assim com Deus, andou por fé e por obediência, e agradou a Deus. Quando você anda na presença de Deus, lê a sua palavra, que é a manifestação viva da sua essência, a fé vai sobrepujar o medo. Eu quero que você pense: quantos aqui já leram a Bíblia toda? Pense em quantas vezes a palavra de Deus diz: não temas. Por que Deus fala conosco tantas vezes não temas? Por que tem que repetir tanto? Porque nós somos fracos. Não é isso? É como um pai que tem que ensinar a mesma coisa para um filho diversas vezes, até que aquilo se torne parte de quem ele é, até que aquilo transforme a sua mentalidade, até que aquilo faça dele um indivíduo completamente convicto de que aquela palavra é verdade, é lei, porque quando a palavra de Deus sai da sua boca, ela transforma, e não há ninguém que possa reter ou deter os seus desígnios. Amém, queridos? E é este Deus poderoso que está dizendo: não temas, não temas, porque eu te ajudo.
Mas há uma terceira razão que nos deve levar à leitura da Bíblia. Leia a Bíblia quando você for tentado. Na hora da tentação, querido, leia a palavra. Ore a Deus, abra o seu coração. Diga para Deus: Deus, a tentação parece ser muito mais forte do que eu. Dentro de mim há uma luta da carne contra o espírito, da vontade humana com a vontade de Deus. E eu preciso, Senhor, que o Senhor entre nesta guerra para que a balança penda para o lado certo. E eu quero te dizer que na minha vida, todas as vezes que isso acontece quando eu leio a palavra. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A primeira verdade aqui é que tentações são limitadas, diga limitadas, àquilo que podemos vencer. É por isso que a palavra está dizendo, a tentação ela nunca será sobre-humana. Porque se Deus permitisse que Satanás e as suas hordas do inferno nos atacassem com toda a sua força, ninguém resistiria. Mas Ele nunca permite. Diga assim: a tentação que vem para a minha vida, diga, é forte. Você vai ter que lutar contra ela, mas ela não é mais forte do que você pode vencer, amém? Jesus é o nosso exemplo no que diz respeito à tentação. Lá em Mateus capítulo 4, ele acaba de sair do batismo, onde desce o Espírito Santo sobre ele, e ele ouve a voz do Pai, que diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo, ou que me alegra, que me agrada. E ele sai dali imediatamente, ele vai enfrentar o tentador. E o texto não é claro, porque ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando. E o texto não é claro em que momento apareceu Satanás, se foi no primeiro dia, se foi no meio da tentação, ou se foi no último dia. O fato é que foi uma grande tentação que Jesus venceu como homem, através da palavra de Deus. Queridos, eu quero que você saiba que a promessa diz que junto com a tentação tem uma porta de escape. Diga assim: junto com a tentação, qualquer que seja ela, tem uma porta de escape. Amém? E Deus diz que quando você enfrenta o inimigo e a tentação, Ele não só provê a porta aberta, mas Ele provê também o livramento. Na hora que você faz a escolha de fazer a vontade de Deus e dizer sim para Deus e não para a sua carne, a Bíblia diz que Deus provê o livramento. Diga, o Deus Todo-Poderoso, o meu Deus, é aquele que está ao meu lado na tentação. Ele me ajuda, me dá uma porta de escape e ainda provê o livramento. Não é maravilhoso, queridos? Não é maravilhoso, queridos? Quando a gente avalia a tentação que Jesus enfrentou, a gente percebe que as tentações elas têm naturezas diferentes. A primeira tentação que Jesus enfrentou foi quando o diabo disse para ele: ora, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Quantos de vocês aqui acham que Jesus podia fazer isso? Podia ou não podia? Ele não transformou água em vinho? Jesus era Senhor. Eu não sei como na física isso aconteceria, como as moléculas de pão, de pedra, poderiam se tornar nas moléculas de pão. Mas Ele é capaz de fazer. Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele criou ex nihilo, do nada. Ele chamou à existência as coisas que são.
Ele fez todas as coisas que existem e as chamou à existência do nada. Ele podia fazer isso. Mas essa era uma tentação no nível da carne, no âmbito da carne. Porque depois de 40 dias, certamente ele estava faminto. Diga assim: nem todas as vontades do meu corpo são de Deus. A Bíblia diz claramente que nós devemos nos humilhar e consagrar a nossa vida e não ceder à nossa carne. Porque se cedemos à nossa carne, ela nos domina. E quando a carne cresce, o espírito diminui. Então a primeira tentação, ela é no nível da carne. Eu vou dar um exemplo para vocês do que eu estou vivendo agora. Estou fazendo um regime, como todo mundo sabe. Passo o dia inteiro com um matinho e um grelhadinho. Já perdi 8 quilos numa semana. Vocês não notaram, irmãos? A barriga ainda está muito grande, né? Então vai demorar muito para aparecer. Mas essa noite, todo mundo já tinha dormido, eu estava lá lendo, estudando, eu passei na cozinha. Tinha uma cesta, irmãos, acho que foi a Berenice que deu para a Lília, cheia de coisa gostosa. Eu vi uns pães maravilhosos ali. Falei, acho que eu vou comer só um pouco aqui, amanhã eu começo de novo. Eu falei, não vou comer. Vou dormir com fome, mas não vou comer. Se eu quebrasse, eu ia ficar uns 3 dias sem emagrecer. E depois ia vir a culpa, a sensação de que eu não fui capaz. Irmãos, eu fui dormir com aquela fundeza no estômago. Mas acordei com a alma alegre. Venci a tentação. A segunda tentação que Satanás impingiu a Cristo, ele levou Jesus Cristo no pináculo do templo, e isso em espírito. Aqueles que foram comigo para Israel se lembram, né? Nós estávamos ali no Monte das Oliveiras, olhando para a muralha do templo, aquela coluna, aquela pedra de esquina, que havia uma torre ali, era o lugar mais alto. E Jesus ali então olhou para aquela ribanceira, para o vale de Cedron, ou do Quidron. E naquele momento, Satanás disse para ele, a palavra de Deus diz que, se você se lançar, Deus dará ordem aos seus anjos, para que te sustentem. Eu pergunto para vocês, Deus poderia fazer isso ou não? Jesus não andou sobre as águas? Quando ele andou sobre as águas, irmãos, ele simplesmente inutilizou a lei da gravidade. Então, portanto, ele podia fazer aquilo, e Deus também podia livrá-lo, podia mandar um vento poderoso, não sei qual a maneira que Deus utilizaria, mas é verdade que ele podia fazer isso. Mas aquela tentação foi no nível da alma. Ele ter que provar para Satanás que ele podia. E nós, muitas vezes, somos tentados no nível da alma. Aliás, a maior parte das tentações se dão na nossa alma. Na alma é que nós engendramos os planos malignos. Na alma é que somos tentados para invejar, para trair. É na alma que somos tentados a fazer aquilo que não vem ao encontro da vontade de Deus. É na alma que todos os dias nós lutamos. O pecado, muitas vezes, ele parece agradável, palatável, gostoso, porque a alma já foi vencida pelo pecado. Mas o salmista diz que as palavras de Deus são para ele doce como mel.
Quando você lê a palavra de Deus, queridos, e você ama a palavra de Deus, e você permanece lendo a palavra de Deus, vai chegar um momento que você vai ter prazer nas palavras. E Davi, quando fala isso, ele fala de algo tão poderoso, que ele chega a sentir o gosto doce da palavra de Deus. Quando você for tentado na alma, e esse é um dos maiores erros da humanidade. Hoje nós vivemos no século 21, na era pós-cristã, onde as pessoas são lideradas pela sua alma, onde cada um acredita que o melhor para a sua vida é fazer o que a sua alma deseja. Mas a palavra de Deus diz: há caminhos que para o homem parecem direitos, mas que no final são caminhos de morte. Você tem que aprender a submeter a sua alma à vontade de Deus, à palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e a sua palavra, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É a mesma maneira de dizer que quando nós estamos sendo tentados, Deus provê o escape e nos ajuda. Amém? Diga assim: a minha alma não vai dominar a minha vida. Diga: a minha alma não determinará as minhas decisões. Porque o que você decide hoje, você constrói o seu futuro. O teu destino depende das decisões que você tem hoje. Portanto, cuidado com aquilo que a tua alma te faz decidir. Há muitas jovens hoje que procuram namorar com homens que não são cristãos. E muitas chegam a se casar porque acreditam que serão felizes. E pela misericórdia de Deus, alguns se convertem. Mas quando não se convertem, estes homens se tornam um tropeço. E aquilo que parecia felicidade é superficial. Porque sem Deus, ninguém pode ser plenamente feliz. Amém? E a terceira tentação foi quando Satanás olhou, mostrou para Jesus o mundo, todos os reinos da terra, e disse: tudo isso aqui eu te dou, se você se prostrar e me adorar. A agenda que está por detrás de todas as ações de Satanás é roubar o lugar de Deus. Ele era o líder da adoração. Quando nós lemos em Ezequiel 28, a descrição de Lúcifer, parece no hebraico que as suas vestes representavam todos os instrumentos de todos os tipos de louvor. Não sabemos se ali é uma figura poética que Deus está usando, ou se de fato, quando Deus criou Lúcifer, dotou a ele de todas as capacidades musicais. Mas a verdade é que ele invejou a adoração que Deus recebia no trono. Então, o motivo de tanta morte, o motivo de tanta opressão, o motivo de tanta opressão é porque Satanás odeia quando alguém se rende ao Criador e entende que Ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração, e se prostra perante Ele. Amém, igreja? Ele é digno de todo louvor. Não somos nada na sua presença. E Satanás, quando percebe isso, quando ele olha para um ser humano tão imperfeito, tão fraco, fazendo algo que era dele, que ele liderava, ele quer nos destruir. E naquele momento ele oferece para Jesus o poder sobre o mundo, sobre todos os reinos, para que Jesus o adorasse. Esta é uma tentação no nível do Espírito. Porque Jesus diz que a verdadeira adoração, o Pai procura adoradores, como? Que o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira adoração
ela não é intelectual. Ela não é algo que se encerra simplesmente dentro das emoções. Adoração é uma dimensão mais alta. Quando você adora de verdade, você entra na dimensão do Espírito de Deus, e ali você começa a receber a comunicação de quem Deus é. Você é impactado pela sua presença, você é transformado pela sua santidade. Quando adoramos, irmãos, nós saímos dos lugares de trevas, nós saímos dos lugares profundos e somos elevados à presença de Deus nos mais altos lugares, nas regiões celestiais. Amém? Mas as tentações são limitadas. Lembre-se disso. Essa é a promessa de Deus. Você jamais terá uma tentação em que não haja um escape ou uma porta aberta. Eu quero concluir dizendo que a Bíblia, ela sempre nos leva do estágio de quem somos para o estágio que deveríamos ser. Diga assim: a Bíblia me leva do estágio de quem sou para o estado que eu deverei ser. Ela fortalece o fraco, dá paz ao atormentado, alegra o triste, anima o abatido, ilumina os que estão na escuridão, aponta a direção aos desorientados, dá fé para o que está vacilando. Sabe, queridos, a Bíblia fala de um Deus que é criador, mas também é pai. Diga: Deus é o meu criador, mas Deus é o meu pai. Amém, irmãos? Deus é pai. A Bíblia fala de um Deus que é juiz e que vai julgar o mundo um dia, mas fala também que Deus é salvador. O mesmo Deus que vai julgar cada um segundo as suas próprias obras, e que sabe que ninguém pode ser salvo pelas suas próprias obras, proveu o escape, e o escape é Jesus, o Salvador. A Bíblia fala de um Deus santo, que odeia o pecado, mas ama os pecadores. Fala de um Deus onipotente, de um Deus onisciente, onipresente, mas que foi capaz de se esvaziar de tudo isso e ser contido no coração de um homem chamado Jesus. Não é isso, não é lindo, irmãos? Não é que Jesus tivesse parte do poder de Deus. Jesus era Deus. Esse Deus, ele não pode ser compreendido pelo intelecto, mas ele pode ser experimentado. Quantos de vocês aqui já tiveram uma experiência de sentir a Deus de maneira sobrenatural? Quantos de vocês estavam vivendo um momento terrível na sua alma, e você leu a palavra, e de repente você foi invadido pela presença do Espírito Santo, e aquele medo, aquela tristeza saiu, e a alegria veio, e você começou a se transbordar? Às vezes, meu irmão, começa a orar a Deus de um jeito, e a hora que eu vejo, eu estou caindo de alegria, rolando, glorificando a Deus, querendo dar uns gritos de glória a Deus, de aleluia, porque quando Deus entra em você de uma maneira sobrenatural, aliás, ele sempre está lá, mas quando ele se manifesta, é maravilhoso. A Bíblia fala de um Deus que é a fonte da vida, o autor da vida, e ao mesmo tempo, a vida foi capaz de morrer para que nós tivéssemos vida. A Bíblia fala de muitas coisas, sobretudo fala de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. A principal agenda que permeia estes livros maravilhosos é a pessoa de Jesus, o Salvador que viria, que veio e que já nos salvou e que morreu naquela cruz. A Bíblia é um livro para todas as estações. Você deve ler a Bíblia hoje,
todos os dias, principalmente os que foram batizados hoje. Cadê os batizandos? Eu queria que você ficasse de pé. Glória a Deus, parabéns, viu, queridos? Fique de pé ainda. Todas as coisas boas da vida, que devem nos levar ao crescimento, elas precisam ser praticadas com disciplina. Se isso não estiver na tua agenda, um tempo de leitura da palavra, você não vai ler. Então coloque essa decisão no seu coração. Todos os dias da minha vida, eu lerei a palavra do Senhor. Na Bíblia está o tesouro de que vocês necessitam. Se vocês fizerem assim, vocês vão crescer muito rápido. E logo serão maduros na fé, prontos para cumprir o propósito que Deus tem para vocês. Amém? Pode sentar, que Deus abençoe. Parabéns por essa decisão. É só o começo, mas grandes coisas virão da parte de Deus. A Bíblia, queridos, não é um livro morto. A palavra diz: minhas palavras são espírito e vida. Deus criou o universo pela palavra. Deus te criou pela palavra. Deus te fez nascer de novo, te regenerou pela palavra. Diga: a palavra de Deus é vida. Não é um livro morto. É um livro que tem poder de transformar o nosso interior. E eu termino dizendo para toda a igreja: leia a palavra de Deus todos os dias. Eu não vou constrangê-los e perguntar aqui quem lê a Bíblia todo dia, porque eu iria ficar envergonhado e vocês também. Mas você sabe se você está fazendo isso ou não. Você não precisa ler a Bíblia como obrigação. Você precisa ler a Bíblia como alimento, como pão, como mel, como tudo aquilo que te nutre e te fortalece. Eu não sei qual é a estação da sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento muito alegre hoje. As coisas estão dando certo. É nesse tempo que você deve ler e se preparar, e se fortalecer, para quando chegar a luta, os obstáculos, os inimigos que se revelam de maneira infiel, desonesta. Leia a palavra, permeia sua mente com a palavra. Talvez você esteja passando por um momento de lutas, de perdas, de enfermidade, de pobreza, de carência. Talvez a sua alma esteja abatida, deprimida, sem enxergar a luz do sol, que está coberta pelas nuvens. Leia a palavra. O Senhor quer usar da sua palavra para te dar alegria, renovo. Você não vai ser um leitor da Bíblia se você não tiver disciplina. Há pessoas que amam mais a filosofia dos homens, os escritos humanos, do que a palavra de Deus. E a Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos malignos e doutrinas de demônios. Guarda o teu coração, qualquer que seja a aparente verdade que você aprende ou reflete sobre ela, passe-a debaixo do crivo da palavra, porque é a palavra que vai te manter firme no caminho do Senhor. Amém? Então eu quero te desafiar,
Neste momento, nós estamos neste ano, um ano do progresso, e não tem nada que faça o ser humano progredir mais do que a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos tirar da meninice e nos levar à plenitude. E eu quero declarar e profetizar na tua vida, você que ainda não venceu uma área, um pecado que te domina, eu quero profetizar que se você ler a palavra de Deus e perseverar nela, Deus te dará vitória e escape, e você um dia poderá dizer: eu venci a tentação. Amém, igreja? Levante a mão para o céu. Eu quero que você faça essa oração comigo. Diga: Senhor, me ajude a ter responsabilidade, fome, sede pela tua palavra. Que eu leia a tua palavra diariamente, pois ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que a tua palavra seja, Senhor, aquilo que decidirá entre o certo e o errado, entre o que eu creio e aquilo que eu não creio, e sobretudo determinará as minhas decisões. Te agradeço pela tua palavra, que ela transforme a minha vida nos níveis do corpo, da alma e do Espírito. E agora, Senhor, que a graça de Jesus, que o amor do Pai Celestial e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o teu povo aqui presente, e onde houver um cristão invocando o teu nome, até o fim, para a honra e glória do teu nome. Amém. Deus te abençoe.